Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina é contagioso. O texto que serve como base para o nosso estudo é Números capítulo 12, versos 1 a 3, que diz: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso guia de estudos começa com um texto realmente muito intrigante. Como vimos na lição de ontem, a inquietação é um estado de espírito de pessoas que estão vazias. Pessoas que estão com o coração vazio de Deus costumam reagir com muita inquietação. Mas há um detalhe que nós precisamos compreender. Às vezes nós estamos no meio de tanta murmuração, de tanta reclamação, tanta rebeldia, tanta inquietação, que às vezes acabamos sendo influenciados por elas. Esse estado de espírito acaba sendo contagioso, por assim dizer. No caso de Israel, esse espírito de inquietação acabou surgindo de onde menos se esperava. Nossa lição hoje vai mencionar que a inquietação aconteceu na casa do Moisés. Moisés era o líder de Israel. Havia sido escolhido para tanto. Ele havia sido preparado durante nada mais, nada menos do que 40 anos na escola do deserto, para aprender a mansidão, para aprender a dependência de Deus. E se há uma coisa que nós podemos dizer a respeito dele, é que ele havia aprendido a depender do Senhor. Tinha uma relação com Deus que era algo tremendo. Ele conversava com Deus e falava com Deus como um homem fala com seu amigo. Ele foi o único indivíduo, até onde eu sei, pelo que a Bíblia menciona, que teve a coragem de pedir para ver o rosto de Deus. Em determinado momento ele diz para o Senhor: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus olha para ele assim: pô, Moisés, aí não vai dar certo, né? Você não pode, porque se qualquer mortal, pecador, vira minha glória, então vai acabar sendo consumido por ela. Eu quase imagino Moisés dizendo: tá bom, Senhor, eu sei que eu passei do limite aí, mas é que é só ouvir a sua voz, é pouco para mim, eu quero mais. E Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar naquela rocha, naquela fenda daquela rocha, vou colocar minha mão na frente e vou passar diante de você. E depois que eu tiver passado, você vai poder me ver pelas costas. E foi o que ele viu. Algo tremendo. Foi o único que viu o Senhor. E sabemos, Ellen White vai mencionar que era ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina, o mesmo que, depois da encarnação, passou a receber o nome de Jesus Cristo da cidade de Nazaré. E ele foi o único que teve a oportunidade de vê-lo pelas costas, mas ele viu antes da encarnação. Imagina o que é isso. Que tremendo foi. É tanto que quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava tanto por causa da glória de Deus que ele tinha tido a oportunidade de visualizar, que o povo pediu para que ele colocasse um véu, porque o seu rosto brilhava demais. Você pode imaginar que situação era essa? E foi contra esse indivíduo agora que surgiu a situação da inquietação, não apenas por parte do povo, mas agora por parte dos seus irmãos. A mesma Miriam, que havia arriscado a vida para poder colocar o Moisés nas águas do Nilo, e que havia se aproximado da princesa quando a princesa encontrou o cestinho aonde estava o bebê Moisés, e disse: a senhora quer que eu busque uma ama de leite para cuidar da criança? O mesmo Arão que havia, junto com Moisés, encarado os perigos junto do faraó, e que havia visto tantos sinais maravilhosos, e que através dele, inclusive, isso aconteceu. O mesmo Arão que havia sido escolhido para ser o sumo sacerdote. Miriam, que era tido como uma profetisa em Israel. Agora, você percebe que é um espírito de inquietação, por quê? Porque o Números, no capítulo 12, verso 1, nós percebemos ali o momento em que o Moisés mesmo vai dizer qual foi o problema que surgiu. Começou a haver uma fofoca dentro do acampamento por causa da mulher do Moisés, porque ela não era israelita. Porque Moisés tinha se casado com uma mulher cuxita, que era, portanto, de Midian. Ela não era israelita.
E começaram agora a reclamar por causa da etnia dela. E você olha e começa a pensar assim, mas será que o problema era realmente esse? Será que a etnia dela estava trazendo um problema para Israel? Só para poder lembrar que o pai dela, Jetro, tinha vindo para o acampamento quando Moisés estava no auge de um estresse doido, trabalhando desde antes do sol nascer até depois do sol se pôr, e ele vai aconselhar Moisés no sentido de poder dividir funções, escolher líderes, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 500, e somente as situações mais complexas que eles não pudessem resolver seriam trazidas por Moisés. Moisés ouviu esse conselho. E por causa desse conselho, o Senhor Deus escolheu 70 líderes. E esses 70 líderes receberam um pouco do poder, do Espírito do Senhor que estava sobre Moisés. Foi algo realmente tremendo. E você percebe nitidamente que o problema não era a esposa do Moisés, mas provavelmente o conselho que o sogro do Moisés tinha dado a Moisés. Por quê? Porque quando Moisés precisava de alguma coisa, Moisés estava extremamente esgotado fisicamente, enquanto estava lidando sozinho com os problemas do povo. As pessoas traziam para ele todas as situações para ele poder resolver. Mas quando o sogro deu o conselho, e ele conversando com Deus, Deus gostou do conselho e escolheu os 70 líderes, algo mudou dentro da liderança em Israel. O que mudou? Quando Moisés tinha um problema, ele podia contar com quem? Com a Miriam e com Arão. Só e exclusivamente com isso. Com os dois irmãos. Agora, ele tinha 70 pessoas que estavam lá. O que acabou acontecendo foi que o poder que eles tinham sobre Moisés diminuiu. E o nosso guia de estudos vai mostrar que esse realmente era o problema. Eles estavam com ciúme do que tinha acontecido. Eles queriam continuar tendo mais ascendência sobre Moisés. Isso nos mostra como nosso coração é pecador. Essa é a mesma Miriam que, sob o Espírito do Senhor, logo depois que atravessou o Mar Vermelho, ela toma um tamborim junto com as mulheres, ela canta e dança diante do Senhor. É a mesma Miriam que foi parceira de Moisés o tempo todo. Agora, ela encabeça uma situação, juntamente com seu irmão Arão, contra o próprio Moisés. Bom, Moisés soube, mas o texto vai dizer que ele era o homem mais manso que já tinha vivido sobre a terra, o que significa que Moisés não tomou postura nenhuma. Moisés começou a ser caluniado pelos próprios irmãos. A fofoca que Miriam e Arão estavam fazendo contra ele estava minando a sua autoridade diante do povo, mas ele não reagiu. A pior coisa que uma pessoa pode fazer contra os seus adversários é deixar que eles fiquem ignorados diante daquilo que eles querem. Quando uma pessoa tenta procurar briga, dissensão, contenda conosco, tudo que eles querem é que nós reajamos, para que através da nossa reação eles tenham um argumento para poder dizer, tá vendo? Aquele lá é o povo de Deus, aquele lá é o servo de Deus. Moisés ficou quieto. Mas o que me chama a atenção é que Deus agiu. Deus chamou Moisés e disse, Moisés, eu estou vendo o que está acontecendo aí no acampamento. E essa inquietação e murmuração tem que acabar. Chama seus dois irmãos. Moisés chama os dois diante do Senhor. Essa conversa vai acontecer, quem está mediando essa conversa é Deus. E Deus diz, eu estou vendo o que está acontecendo. E como Miriam começou essa história toda, ela agora vai ficar leprosa. E de uma hora para outra, a pele dela ficou branca como a neve, coberta de lepra. Ela imediatamente começa a pedir perdão a Moisés e a Deus. Arão, por sua vez, que era o sumo sacerdote, ele começa também da mesma maneira a clamar a Deus. Provavelmente, eu achei interessante o comentário que a nossa lição vai fazer, Arão também não foi acometido de lepra porque ele era o sumo sacerdote. E a graça de Deus foi grande demais, porque se ele tivesse sido acometido de lepra, mesmo que ele fosse curado, ele não poderia voltar a ser sumo sacerdote e ministrar em favor do povo. E então agora, nessa situação toda, Miriam fica leprosa. Arão começa imediatamente a dizer para Moisés, Moisés, clame por nós,
Moisés, nessa altura, poderia, talvez como eu vejo algumas pessoas inquietas também, que às vezes passam por essas situações e reagem de forma tão inquieta quanto os acusadores, dizendo, vocês merecem, isso é bem feito, o que aconteceu é justo. Moisés disse, Senhor, por favor, perdoa o pecado deles. Perdoa, Senhor. Dá uma segunda oportunidade, o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. Eu sou fãzaço de Moisés no meio de uma situação como essa. Ele agora vai interceder por aqueles que estavam difamando o seu nome, a sua família, a sua esposa. E Deus vai dizer, olha, eu ouvi você, Moisés, e por causa do teu pedido eu vou perdoar os dois. Mas Miriam vai ficar do lado de fora do acampamento por 7 dias, para que todo mundo perceba que eu levo muito a sério esse negócio da inquietação, da calúnia, da difamação e ao mesmo tempo da fofoca. Eu vou levar isso muito a sério. E ela passa 7 dias do lado de fora sofrendo com a lepra. No final do 7º dia, ela teve a oportunidade de poder voltar completamente curada para dentro do acampamento. Mas o Senhor Deus não deixou que essa situação passasse em branco. Quando olhamos para ela, nós temos que parar para poder pensar que, às vezes, o sentimento de discórdia, a crítica, a difamação, e às vezes nós dizemos assim, vou fazer uma crítica construtiva. Amigo, não existe esse negócio de crítica construtiva. Crítica é crítica. E quando olhamos para a Bíblia, toda crítica provém do diabo, não provém de Deus. O que você pode fazer se você perceber que teu irmão está numa situação complicada, ou que ele está vivendo uma situação difícil e você quer ajudar, então chame-o para poder conversar, mas não para criticar aquilo que ele está fazendo de errado, mas para poder apontar um caminho melhor e mais excelente. A crítica não provém de Deus. Quando Jesus Cristo veio aqui a esse mundo, ele encontrou muita gente pecadora, você não encontra uma crítica feita por Jesus ao pecador. A crítica para o pecador é só uma pá a mais de terra em cima do seu caixão. Mas Jesus, ele esteve junto, amou essas pessoas, e é claro que ele aconselhou cada uma delas. Mas ele aconselhou com amor e mansidão. A crítica não provém de Deus. Se eu estou falando hoje para uma pessoa que tem sofrido com o hábito de criticar os outros, com o hábito de gerar fofocas e conversas, mesmo seja só dentro de casa, eu queria orar a Deus para que Deus tirasse de você essa inquietação e esse espírito de crítica. A Bíblia nos mostra que Deus não leva isso em banho-maria, que Deus intervém. Vamos orar a Deus para que Ele preencha o nosso coração com a presença de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que o Senhor nos criou para sermos semelhantes a Cristo Jesus, que mesmo tendo poder e autoridade para criticar, Ele nunca o fez. Mas Ele sempre esteve disposto a amar o pecador e ajudá-lo a vencer as suas fraquezas. Ajuda-nos a viver da mesma maneira, pois é no nome de Cristo que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?